Dando continuidade aí, a gente viu como era na antiga Mesopotâmia. Agora a gente vai ver como era na África Antiga. Não há consenso entre os historiadores sobre o lugar exato em que o homem surgiu, ou seja, em qual continente as primeiras civilizações começaram. Para alguns, o berço da humanidade é a antiga Mesopotâmia. Para outros, o continente africano seria o lugar da verdadeira hominização, ou seja, a aquisição de caráter ou atributos distintivos da espécie humana em relação às espécies ancestrais. A verdade é que muito ainda é desconhecido em relação ao processo da evolução humana, como historicamente isso se deu nos diversos continentes. Então aí tem também, de acordo com o professor, Dagoberto, tem aí um trecho, que diz como que surgiu essa revolução. Deu-se na África a primeira revolução tecnológica da humanidade, a passagem de caçador e coletor de frutos e raízes para a agricultura e pecuária. A agricultura africana no Vale do Rio Nilo tem cerca de 18 mil anos atrás, sendo 2 vezes mais antigas do que a do Sudoeste Asiático. A pecuária aparece há 15 mil anos atrás, perto do atual Nairobi, no Quênia, sendo uma técnica sofisticada de domesticação de animais que deve ter se espalhado para os vales dos rios Tigres e Eufrates séculos depois. Então, independente de onde e quando o homem tenha passado de caçador para coletor, é inegável que a agricultura modificou profundamente o modo de vida humano e possibilitou o desenvolvimento de sociedades cada vez mais organizadas. A África é um continente muito grande e o terceiro mais extenso depois da Ásia e da América. Possui 54 países e é o segundo continente mais populoso da Terra, atrás apenas da Ásia. Suas características geográficas são bem diversas, pois há muitos desertos, locais sem águas e florestas muito ricas em diversidade, sendo que a distribuição populacional se concentra nos locais em que há água disponível, como o entorno de rios. Podemos destacar o Vale do Nilo e o Golfo da Guiné. Essa característica territorial, inclusive, influenciou o desenvolvimento da agricultura e de ferramentas que facilitariam o trabalho do homem, tá? O conhecimento acumulado das gerações precedentes permitiu que o homem africano desenvolvesse técnicas cada vez mais elaboradas de trabalhar o ferro e forjar ferramentas que permitissem a evolução em relação ao plantio e à colheita de alimentos. Os conhecimentos egípcios acerca do uso da água nos rios e na construção de materiais que os ajudassem na irrigação dos plantios são utilizados na agricultura até os dias de hoje. Com o desenvolvimento de povoados chamados nomos ao longo das margens do rio Nilo, é que o rio mais extenso do planeta, os egípcios tiveram na agricultura sua principal atividade econômica, produzindo uma vasta variedade de cereais, o que possibilitou o comércio com outros povos para a aquisição de mercadorias inexistentes ou de baixa qualidade na região. Diferentemente do que ocorria com os rios Tigres e Eufrates, que possuíam enchentes imprevisíveis e muitas vezes terríveis. O Nilo era um rio de ciclos constantes e de fácil controle pelas populações egípcias, o que promoveu o avanço da sua população e organização social.
criando subdivisões administrativas muito parecidas com a dos povos mesopotâmicos. Então, criança, a gente consegue ter aí, né, uma dimensão de como era feito, né, essas atividades em relação, né, em torno desse rio que era tão rico, né, e até hoje é para essa região, né? Eles expandiram suas atividades econômicas, eles aprenderam a administrar economicamente as suas tarefas, eles começaram a produzir variantes, né, alimentícios, vários cereais foram plantados e possibilitou o comércio. Por quê? O que eu plantava aqui e o João plantava lá, o que ele não tinha, a gente fazia a troca, né? Começando assim um pequeno comércio. Por exemplo, se eu plantava arroz, o João plantava feijão, a gente fazia essa troca. Eu trocava com ele o que eu tinha de maior quantidade e ele me dava, né, o que ele tinha de maior produção lá. Na sequência, e fechando aí o nosso assunto, nós temos civilizações pré-colombianas. As civilizações pré-colombianas receberam esse nome devido ao fato de terem sido as civilizações que viveram no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Temos a história, hein? Assim, o período anterior à chamada descoberta das Américas é denominado pelos historiadores e demais estudiosos como pré-colombiano. As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram os astecas, os incas e os maias. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecido como Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, Equador e Peru. Ao contrário de outras culturas ou povos que habitavam todo o continente americano nessa época, como o Tupi-Guarani no Brasil, os astecas, os maias e os incas são considerados construtores de civilização, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, o que possibilitou a criação de cidades de sofisticados sistemas de irrigação, o plantio, entre outros elementos. Os povos maias desenvolveram técnicas avançadas para irrigar as áreas que geograficamente não eram banhadas pelos rios, o que permitiu que a agricultura se desenvolvesse e fosse a base da economia. Cultivavam e produziam algodão, feijão, abóbora, pimenta, cacau e milho. Este, inclusive, era a base da sua alimentação. Além disso, comercializavam alimentos, roupas e ferramentas, além de itens considerados luxuosos como pedras e metais preciosos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar os dois últimos parágrafos, né? Que chegando aí a civilização maia, inca e asteca, né? Que foram os que mais se desenvolveram nessa época. Por quê? Porque eles aprenderam a cultivar ferramenta, eles já produziam vários tipos de grãos e cereais, eles comercializavam, né, esses produtos, inclusive pedras e metais preciosos, né? Ó, então a gente destacou o primeiro e o segundo parágrafo. E agora vocês vão ter em mãos o diário de bordo para eu explicar a atividade de hoje, tá bom? Já volto.